Olá, bom dia a todos. Como vão? Tudo bem? Hoje aqui em São Paulo tá um dia frio, danado. Bom dia, pessoal. Então, hoje é quinta-feira, né? E quinta-feira é dia do Vivendo o Seu Talento, onde eu entrevisto pessoas, né, que são empreendedoras e que estão aí nessa jornada do empreendedorismo, fizeram a sua mudança, né, do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo. Então, o objetivo do Vivendo o Seu Talento é esse, é de trazer pessoas, né, para contar a sua história e nos ensinar aí, nos dar dicas, né, falar quais foram os seus medos aí em relação ao empreendedorismo. E hoje eu vou estar falando com a doutora Sheila, né? Doutora Sheila da Medicatriz. Então ela vai contar a história dela. Ela já entrou aqui, eu vou chamar e aí a gente já vai conversar esse papo, porque ela tem bastante coisa aí para trazer para a gente. Bom dia a todos, estou vendo aqui Cláudia. Olá, Cláudia, Rosana. Vou chamar aqui a Sheila, só um minutinho. Oi, Sheila. Estou aqui aguardando, tá conectando com a Sheila. Olá, Sheila, Bom como vai? dia! Bom Bom dia, dia, professora! Que tudo honra estar bem? aqui Ah, uma honra é participando desse você. momento. A Cláudia, Ah, bom dia, Cláudia! você tá vendo as pessoas aí, né, Sheila? Você Tô consegue ver? vendo. Legal, Consigo que ver sim, com legal. certeza. Muito bom. Bom, a Sheila, ela me chama de professora porque eu fui professora dela, né, Sheila? Em 2008, né, quando eu atuava aí na parte mais acadêmica, né, durante 5 anos eu dei aula no Mackenzie, na Uniradial, onde eu conheci a Sheila, e no Senac também. Então, é uma parceria aí, um conhecimento desde 2008, né, Sheila? Pessoal, que o Sim, pessoal tá professora. entrando. Tá a Rosa. Bom É, dia. A gente tem um grupo VIP. E é, aí eu coloquei, o pessoal falou, nossa, vamos estar lá com você hoje de manhã, para estão conhecer um pouquinho a minha entrando. história. Que Então, legal, que bom. na realidade, eu sou muito honrada de estar fazendo esse momento com você, porque eu sempre falo isso. Eu sempre tive um professor que foi um direcionador da minha carreira, e você foi uma das mais importantes, porque você fez florescer dentro de mim essa questão do desenvolvimento humano, dos recursos humanos. Então, eu, como dentro da minha trajetória, me formei em farmácia, sou farmacêutica, minha formação básica é farmácia. E aí eu sempre fui uma pessoa muito técnica, mas eu acho que dentro de mim sempre teve um dos princípios básicos da farmácia, que é o cuidado. Sim, Só que era um cuidado dentro da estética e dentro da dermatologia, porque na época ainda a gente tinha farmácia quando eu me formei, farmacêutica, então era muito focado no cuidado específico de desenvolvimento de produtos cosméticos, tá. né? Para farmácia e depois hoje para a indústria. E aí, quando eu fui fazer a pós, eu fiquei encantada com tudo que eu poderia desenvolver dentro da área de recursos humanos. E foi você que plantou essa semente dentro Ah, de mim. E a que, partir disso, aí eu fiz essa guinada na carreira. Eu não deixei a área técnica da Medicatriz, atuo ainda, mas aí eu fiz uma transição dentro desse processo para poder me desenvolver na área de humanas. E aí eu fui fazer uma série de cursos para me dar esse embasamento. E o último que eu fiz foi psicologia positiva, a formação de psicologia positiva e desenvolvimento humano, que é a ciência que estuda e evidencia que a felicidade existe, que a gente é, pode ser feliz. E aí eu trouxe um monte de técnicas e ferramentas aqui para dentro da empresa. E hoje, dentro desse modelo, eu sou considerada uma autoridade em liderança positiva, ai, que é ali.
A E que liderança. foi a capa da Você S.A., né? Eu Então, trouxe até dessa aqui, ó. trouxeram. Ai, que linda ela. Então, basicamente isso foi a coroação, né, do processo, que é a empresa ser a capa da matéria de capa da Você Da S.A. Você Então S.A. Ai, a gente parabéns, que apareceu, linda. a empresa apareceu, onde a felicidade gera resultado. Então, a gente É, tem um projeto muito lindo aqui, professora, e eu já queria começar falando, além de ter. Eu tenho dois pontos importantes, né, para quem está nos escutando aí, né, isso. nesse projeto de Vivendo o Seu Talento. O primeiro ponto é os professores. Eu sempre fui, desde pequena, grudada num professor. E esse professor, ele via o potencial em mim e me estimulava. Então, na minha graduação, quando pequena, quando eu fiz o meu colegial, antigamente como eu chamava Era colegial, a gente colegial, chama ensino médio, né? Eu tive um É. professor de biologia que ele falou, Sheila, você tem tudo a ver com essa área. Aí, quando eu fiz a faculdade, eu tive a professora Sagra Amor, ela era de química farmacêutica. Ela viu um potencial em mim, ela queria que eu fosse estudar em Portugal para fazer uma graduação, uma pós lá. Durante o projeto, ela falou, vamos lá. Aí eu falei, não, professora, eu realmente... Meus pais, na época, eles eram muito, né, muito grudados. Eu falei, não é que não Não deixaram, dava. né? Ele não teve a oportunidade. Mas também, se eu tivesse ido, talvez a minha vida seria completamente diferente, porque eu não teria Diferente. casado com meu marido, não É. teria feito a medicatriz, então eu acho que era para estar aqui mesmo. E aí, na pós-graduação de negócios, foi você. E Ai, agora, na obrigada. outra pós, foi a professora Renata Livramento, que é uma pessoa maravilhosa, Maravilhosa. especializada em forças de caráter, que foi quem me deu todo o embasamento para desenvolver o projeto que eu tenho aqui na Medicatriz, que ele é um projeto que chama Gestão de Felicidade, Gestão de Talentos e Florescimento. Então, Legal. é muito legal, né? Porque as pessoas vivem o seu talento aqui. E o florescimento a partir das forças de caráter, Tá. que é o que eu me especializei, né, dentro da psicologia positiva, tá? Ô, Então é Sheila, isso. a Medicatriz, né, ela tá com 32 anos, não é? É. Desde que foi fundada e tal. Mas como que começou tudo isso, né? Você me falava que na tua infância você já tinha aí uma veia empreendedora, né? Que isso já meio que fazia parte do seu DNA, e tanto que você nem ficou muito tempo no mundo corporativo, né? Rapidamente você já montou o seu negócio. Conta para a minha audiência, para sua audiência, como que foi esse início aí da Medicatriz? Bom, como falei, né, eu nasci farmacêutica, eu não tive opção. É interessante, né? Os jovens hoje eles têm Mais tanta opções. profissão também, Que eles se muitas perdem, opções. né? É, eu vejo pelos meus filhos, inclusive. E aí, o que que a gente. Eu sempre fui farmacêutica, então minha mãe, assim, se existe uma pessoa, eu sou apaixonada pelos meus pais, eu honro, respeito e abençoo a minha história. Eu sempre, depois que eu fiz Isso a é lindo em constelação, você. depois que eu fiz que eu me formei em constelação familiar e empresarial, eu mudei completamente o mindset de ver o meu histórico familiar e a minha ancestralidade. Ancestralidade. E aí, a minha mãe, ela foi uma pessoa muito importante. Ela foi a primeira pessoa a identificar o meu potencial e ver, né? Então, em vez dela me dar boneca, ela guardava as caixinhas do remédio. Ai, que E eu bonitinho. brincava com aquilo. Então eu ficava de farmacêutica dando remédio para todo mundo, né? Brincando com as bonecas, dava remédio para as bonecas. E eu montava assim aquela farmácia com aquele monte de remédio, de caixa de remédio. E aí, automaticamente, eu acho que quando eu fui optar por fazer vestibular, eu não tive muita opção. Eu optei por fazer farmácia ou química, porque eu também Tá, sempre fui muito bem em química, e o meu ensino médio é formação em análises químicas, então eu já vinha dentro desse processo. dessa E linha. aí, formei em farmácia, tudo,
Dentro da farmácia, eu já fui me direcionando, não para o empreendedorismo, mas tinha uma professora também de empreendedorismo. A gente teve, não chamava empreendedorismo, tinha um outro nome que eu não me lembro agora. E eu gostava muito dessa professora. E ela era completamente disruptiva. Ninguém gostava da aula dela porque ela falava coisas muito além daquele mundo farmacêutico. Infelizmente, professora, as pessoas... Isso a gente vive muito na estética. As pessoas têm uma mente muito fixa, né? É um mindset fixo. E a gente precisa ter uma mentalidade de crescimento e ver outras coisas. Então ela falava de outras coisas. E aí as pessoas não gostavam e eu adorava aquela professora, chamava Dirce, professora Dirce. E aí ela meio que plantou, mas aquilo ficou meio adormecido. Dentro da farmácia, eu também sempre... Eu sou uma pessoa que aproveito muitas oportunidades. Apareceu, eu vou. Né? Até pelo perfil executora. E aí, houve a oportunidade de fazer estágio na FURP, Fundação para o Remédio Popular, que é uma empresa muito digna em São Paulo. Ela é uma indústria farmacêutica maravilhosa. Eu fui visitar a FURP, eu fiquei encantada, porque... é lindíssima, é alto padrão em nível de indústria farmacêutica e também ela fabrica produtos remédios para a população. Então, quando você vai num posto de saúde, quando você vai numa farmácia popular, que o remédio é gratuito, é fabricado pela FURP, é lá em Guarulhos. E aí, me estabilizei lá na FURP, fui muito bem, do estágio fui contratada, porque... se tem uma coisa que eu sou muito dedicada, muito disciplinada. E é mesmo. E lá, por exemplo, a gente começava uma reação química, eu trabalhava nas análises químicas, não dava para parar. Eu ficava depois do horário, perdi o ônibus da empresa e ficava lá. E eles foram vendo esse potencial, me contrataram. Quando assim, 6 meses, em total eu fiquei em estágio e contratação 1 ano. Quando eles me contrataram, eu já namorava com o meu sócio, que hoje é meu marido, eu sou casada com ele há 30 anos, vai fazer 31 agora. E ele é muito visionário, e tudo, isso é uma coisa muito importante para quem nos está ouvindo aqui também, professora. Nada se constrói sozinho, nada se constrói sozinho, nada se constrói. E ele foi tanto o meu maior incentivador como o meu maior desafio durante o meu processo de carreira. Então, ele é muito visionário. Ele foi viajar e viu um modelo de negócio novo lá no Rio Grande do Sul. Farmácias de manipulação específicas em dermatologia. Só trabalhavam pele. Aí ele voltou para São Paulo com aquela ideia, né? Aí ele falou, ele propôs... Já namorava. Na época já namorava. A gente se conheceu, ele estava praticamente saindo da faculdade e eu estava no último ano. Né? Eu me formei em 1987 e ele se formou em 1986. E aí ele falou, olha, esse é um modelo de negócio muito legal. Ele já vê, professora. Sabe Michelangelo, que quando pega um bloco, eu imagino o Michelangelo pegava um bloco... E ele já imaginava a estátua, ele já imaginou. Ele já imagina. E aí, ele é o visionário do negócio. Tudo aqui na Medicatriz foi ele que criou. Tudo. Eu só executei. Tá? Eu sou muito honrada em falar isso também. E aí, ele propôs para a gente fazer a farmácia. Eram 4 sócios. 3 farmacêuticos e 1 químico. 2 logo... primeiro logo, assim, 6 meses já viu que não tinha esse veio. Isso é importante também, ele viu que não tinha esse veio, que ele realmente gostaria de continuar no mundo corporativo. Eram 3. Aí um deles, quando houve aquela plano Collor, que a gente ficou muito balançado, que não foi nada perto de uma pandemia, né? Mas que na época só tirou dinheiro, a gente continuou trabalhando. Aí a gente montou a farmácia. E ela já era muito diferenciada. Ela foi a 2ª farmácia de dermatologia especializada da cidade de São Paulo. E a gente
na época, ele é tão inteligente, ele pegou a lista de páginas Telefone? amarelas, né? Página... E pesquisou qual era a região que tinha mais dermatologista da cidade. E ele descobriu que era aqui na região da Vila Mariana, que a gente chama de Vila Clementino, do lado do Hospital São Paulo. Então, a primeira medicatriz, ela foi montada ali muito próximo do Hospital São Paulo, por geolocalização, hoje chama geolocalização. Geolocalização. Né? E aí a gente montou, e aí nossas fórmulas começaram a ter muito sucesso. Porque se tem uma coisa que a medicatriz é muito especial nas formulações. E aí, essas formulações começaram a ter muito sucesso, e os nossos clientes médicos começaram a indicar e os consumidores quererem. E aí apareceu um modelo de profissional na época que começou a gostar muito das nossas fórmulas, que foi esteticista. E aí, mais uma vez, ele falou assim, nossa, existe um mercado latente aí, Sheila. Aí eu falei, eu quero conhecer esse mercado. Aí eu fui fazer estética. E aí, professora, eu descobri a minha missão de vida. Então, a minha missão de vida eu descobri quando eu fiz estética, que é cuidar da pele das pessoas. Né? Então, foi assim que a medicatriz foi criada, claro, com muito suor. Os dois trabalhavam ainda na indústria, ele trabalhava na indústria química e eu na indústria farmacêutica. Durante muito tempo a gente trabalhou para poder manter a empresa, e o outro sócio que cuidava de tudo. E eu trabalhava... A pessoa, quando olha a medicatriz, esse prédio grande, quando vê aí os 80 mil seguidores no Instagram, não imagina que quando a gente começou, professora, eu trabalhava na FURP, num horário, eu entrava às 4 da manhã para analisar água, para poder liberar a indústria. Tá? Então, na realidade, eu acordava às 4 e entrava às 6. Eu era a pessoa que liberava a indústria para começar a trabalhar. E aí eu trabalhava das 6 acho que às 6 às 2. E depois das 2, a gente ia trabalhar na empresa para montar, para pôr a medicatriz andando, entendeu? Então, não tem muita mágica, né, Sheila? Tem que ter esse esforço, principalmente quem está iniciando, né? Tem uma jornada dupla, né, para poder pôr o negócio em pé e aí as coisas começarem a andar, né? E é importante você falar isso, porque é o que você falou, quem vê a medicatriz hoje, né, acha que foi tudo fácil, mas nada é fácil no início, né? É tudo um desafio, né? E assim, o importante, professor, é dar o primeiro passo, né? Porque o primeiro passo, eu sei que o nosso público aí, o seu público, a sua audiência, ele é muito voltado em pessoas que estão querendo fazer um pouco a transição de carreira, sair do mundo corporativo e ir para o mundo do empreendedorismo. O mundo do empreendedorismo, ele é muito desafiador, mas ele é muito recompensador, né? Porque você tem como a minha audiência aí falando que a medicatriz produz produtos incríveis, quem conhece a medicatriz não larga nunca. Então, isso é uma coisa que está muito inserida no nosso legado. Hoje eu estudo muito legado e sentido de vida. A psicologia positiva dentro do PERMA, a gente tem um pilar que é o significado e o sentido de vida. E aí inclui o legado. Então, eu gostaria muito que as pessoas que estivessem nos ouvindo parassem um tempinho para pensar qual é o legado que eu quero deixar, né? Depois que eu morrer, o que as pessoas querem? O que você quer ser lembrado? O que vocês querem que as pessoas lembrem de você? E eu acho que o empreendedorismo, ele vem muito dentro disso, né? O mundo corporativo é maravilhoso. Eu não tive muita oportunidade de trabalhar no mundo corporativo, mas eu logo fui para o empreendedorismo. Mas eu vejo as pessoas que trabalham aqui, a gente tem uma política muito forte de intraempreendedorismo, porque você não precisa ser um empreendedor montando a sua empresa, você pode ser dentro, né, da empresa. Dentro da empresa. Mas ele é esse mundo desafiador, que aí você vai pegar uma pandemia, ficar fechado 4 meses, né? E aí você vai ter que ser um herói. Mas é maravilhoso, porque aí você vai deixar um legado, você vai transformar vidas,
você vai comandar pessoas, né? Claro que você tem que ter talento para isso. E aí eu vou aproveitar. Eu trouxe um monte de livro aqui, professor. Eu adoro ler. Deixa eu só pegar uma coisa no que você falou, só para um reforço. As pessoas que querem fazer essa transição, né, acabam se paralisando porque eu vejo o empreendedorismo como uma escada que você vai, né, dando o primeiro passo. Só que as pessoas elas acabam paralisando porque elas querem ver a escada toda, né, Sheila? E se você for ver a escada toda, você não dá nem o primeiro passo. Então, acho que é importante reforçar isso. O teu negócio ele vai ser construído passo a passo, né? Você dando o primeiro passo, você já planeja o segundo. E aí você vai crescendo. E também as pessoas acabam achando que o empreendedorismo é uma questão de ficar milionário, né? Que você vai ter um negócio de sucesso. O negócio pode ser de sucesso, mas é passo a passo também, né, Sheila? Porque não dá para você ver a escada toda, porque senão você vai parar, não vai nem subir, né? Então, acho que é importante essa questão do passo a passo. A Medicatriz não chegou a ser o que é hoje, se você não tivesse dado aquele primeiro passo, né? O desafio de se casar, porque ter um sócio, o marido também não é fácil, né, Sheila? Também é um desafio, né? Eu sempre falo que é o meu maior desafio, né? Durante o tempo foi o meu maior desafio, hoje não. E principalmente nesse projeto de gestão de equipes, porque quando eu comecei com as minhas ideias meio diferenciadas, ele começou a falar, como? Mas ele é analítico, ele é cientista, ele é da matemática. Então, eu falei, a primeira proposta foi, Marcos, nós vamos criar 42 ações de felicidade aqui dentro. Como assim, felicidade? Falar em felicidade dentro da empresa? De onde você tira isso? De onde você vai? Eu falei, então tá bom. Então, a primeira é que nós vamos fazer o que a gente chama de dia feliz. Então, nós vamos dar, no mês do aniversário dos nossos colaboradores, nós vamos dar um dia. O pessoal tá aí, da Medicatriz. Tá aqui, tem um a Lu, a Lu é nossa gerente comercial, é minha irmã, eu sou muito honrada de ter ela como gerente comercial aqui da Medicatriz, porque o pessoal fala que trabalhar com família dá problema. Aqui não dá, eu trabalho com o marido, trabalho com a irmã, a cunhada também ajuda, então a gente tem... né? E aí, professor, essa questão Aí eu falei para ele assim, vamos lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, um dia feliz um dia do aniversário, vai ter um dia para fazer algo que o deixe feliz. Que é a ação que todo mundo adora aqui. Ela deu uma parada agora por causa da pandemia, porque a gente não está. Porém, ela é uma ação muito, muito legal. O pessoal adora. É sensacional aqui. Eles adoram. Aqui. Eles adoram. E aí ele falou, como, Sheila? Aí ele fez os cálculos. Quantos dias, quantas horas no ano, são 28 pessoas, isso aí vai dar, né? Falei, Marcos, você confia em mim? Eu sempre lembro de uma cena, professora, muito legal. O meu filho era apaixonado pelo Aladdin. E ele assistiu tanto que ele gastou a fita na época, né? Ele tem 30 anos, então era fita, cassete. E aí tem uma cena no Aladdin onde ele tá no tapete mágico e ela tá lá no alpendre e ele estende a mão para ela e fala, você confia em mim? Eu sempre gosto de usar essa analogia, porque eu falei para ele, Marcos, você confia em mim? Eu vou subir, a gente vai subir no tapete mágico e a gente vai voar um mundo diferente. Ele confiou. E aí, hoje ele é o maior incentivador do meu trabalho. Ele faz toda a questão de participar de tudo que a gente tem aqui dentro da empresa que envolve felicidade. Ele, como budista, ele é budista, ele tem toda uma filosofia. Depois ele encontrou a filosofia, né, da felicidade linkada com a questão do budismo. Então, a gente teve... E o teu modelo de gestão de felicidade faz com que você também não tenha um turnover alto, né? Você tinha me falado que a saída as pessoas não saem da Medicatriz, né? A Lu, por exemplo, a Lu trabalha comigo há 30 anos. Ela é da época da farmácia. Eu tenho duas pessoas que são da época da farmácia, que ela e a Ana Zinetti, que trabalha na loja. Eu tenho a grande maioria das pessoas aqui... É claro, professora, é importante até citar isso daí.
nem todo mundo se adapta nesse Isso. modelo, tá? Nem todo Então mundo tem quer ser jeito. feliz, né? A gente tinha falado isso. Então Nem nem todo mundo quer todo ser feliz, mundo né? se adapta nesse modelo. E também aí existe a rotatividade sinergética, vamos dizer. Isso. Não é uma rotatividade da pessoa não querer trabalhar na medicatriz, é uma rotatividade dela não se adaptar nesse modelo. Porque aqui a gente preza a autonomia. Isso é uma coisa muito importante para falar para a nossa audiência. A questão da pandemia. A pandemia, ela foi um momento muito desafiador. Mas eu tenho certeza que daqui 3 anos, que é o prazo que a gente calculou, nós vamos sentar, a equipe toda que vai estar aqui com a gente, porque essa equipe se remodelou nesse momento, e a gente vai falar que foi a melhor coisa que aconteceu para a Medicatriz. Porque os meus gestores, o Alan, a Lu, a Mariana e a Larissa, foram excepcionais, sabe? Extraordinários nesse momento. Cada um pegou a sua equipe no colo e fez um trabalho assim maravilhoso. Né? Nós usamos de todos acolhimento, né? Porque foi muito difícil. Todos... Você estava me falando que teve uma festa num dia, no outro dia vocês pararam, né? Porque finalizou começou o isolamento, né? Exatamente. No último dia de trabalho nosso foi o Dia Internacional da Felicidade. E a gente comemora muito esse dia aqui. Inclusive, a gente fez até essa fragrância, ó, professora, uma fragrância exclusiva que chama Foco na Felicidade. Né? A gente desenvolveu aqui e cada um tem a sua, né, pessoal? E eu sempre começo uma live, eu ponho no ar, que é um cheirinho muito bom. E ela tem, ó, capim-limão, que é para aumentar a concentração, alecrim, que é para melhorar a parte mental, e a laranja doce, que é para ser energia e é laranja. Então, a gente fez a festa e na segunda-feira ninguém pôde vir trabalhar. E aí, o pessoal está falando uma coisa muito importante, professora. A Medicatriz é uma família. Durante muitos anos eu fui criticada por usar esse termo. Os meus colaboradores são minha família. A minha empresa é minha família. Ah, empresa familiar, nossa, é uma família. E foi a família, e eu publiquei isso aí logo no começo da pandemia, a família Medicatriz que fez essa empresa ficar sólida e crescer. Professora, a gente cresceu 30% de um mês para o outro. Claro, o primeiro mês ele foi muito difícil. Até adaptar no delivery, até adaptar no home office, até adaptar a gestão, se adaptar na questão do trabalho em casa. Porque trabalhar em casa não é fácil. As pessoas fazem, home office é maravilhoso. Em termos, porque você está sempre sendo né? Por exemplo, eu estou trabalhando lá. Né? Exatamente. Né? Eu tive, assim, no primeiro momento da pandemia, a minha filha estava morando no interior, então eu fiz um QG lá, que foi o quarto dela. Aí ela voltou, perdi o QG. Aí eu voltei para a Medicatriz. Eu fui uma das primeiras pessoas a voltar. Eu hoje estou fazendo um mixer de home com aqui. Então, essa adaptação, até para o nosso cliente, foi um pouco mais difícil, né? Porque é um mercado de proximidade, experiência, como é que vai ficar, como é que eu vou atender. Mas no segundo mês, a gente já estava, sabe, fez um monte. A gente criou um projeto chamado Medicatriz com você, com lives diárias. Eu fiz 64 lives diárias. Eu disponibilizei a minha equipe de gestão para ajudar a esteticista, o Alan em finanças, a Lu em vendas, a Mari em técnica e eu em empreendedorismo. A gente chamou de... Cada um tinha um projeto dentro aqui para ajudar o cliente. A gente passou a fazer os workshops online também para ajudar os clientes. Aí tinha o projeto especialista, esse projeto foi lindíssimo. A gente criou uma forma da pessoa ter ganho financeiro durante a pandemia vendendo o nosso home care. A pessoa usava toda a estrutura de vendas e logística da Medicatriz, eu entregava na casa do cliente, tá? E pode falar. Eu queria pegar, assim, para você explicar, principalmente para a minha audiência, né? Qual que é porque você trabalha com as empreendedoras, né? Então, assim, você trabalha com os esteticistas hoje, com as clínicas. Quem são seus clientes, né?
Porque tem uma veia de empreendedorismo nessas pessoas também. Você tinha me falado que você é especialista em MEI, que você orienta essas pessoas com MEI também, né? Porque isso é uma outra oportunidade da pessoa que está querendo sair do mundo corporativo, tem essa questão da estética, né? Que tem muita gente, né, Sheila, querendo Sim, entrar sim. nesse mundo da estética, né? Porque acho que é o quarto negócio do mundo que você tinha me falado, em termos de negócio, os cosméticos. Cosmético, o Brasil é o quarto, né, em consumo, e isso porque metade da população não consome. Se a população consumisse cosmético mesmo, a gente seria maior. A gente era o terceiro, e aí a Tá, China passou. Obviamente a China tem mais jeito, tem mais gente, ela está mais estabilizada, passou o Brasil. Então hoje nós somos a quarta economia mundial em cosméticos do mundo. E nós somos o segundo mercado em estética, professora. É o segundo mercado do mundo em estética. Isso é um legado muito deixado pelos médicos cirurgião plástico, como o Pitangui, que criou esse mercado de estética, né? Onde as tá. pessoas olham o Brasil e vêm para cá para fazer procedimentos estéticos, cirúrgicos. Então, o que acontece? Esse mercado, ele é basicamente feito de empreendedores. São empreendedores. A pessoa, apesar delas não se acharem empreendedoras, elas são empreendedoras. Então. Elas são Tem empreendedoras. isso, né? Então, são É, empreendedoras. elas são empreendedoras. E elas são empreendedoras que normalmente, muitas vezes, elas são sozinhas mesmo, né? Muitas delas que estão aqui vão concordar comigo. Algumas têm um marido, outras têm um irmão que ajuda, mas a grande maioria delas é sozinha. Então, esse mercado, essa pessoa, ou essa persona, né, da estética, ela é uma persona que vem muito disso que você falou. Muitas pessoas, a gente encontra muita gente da área corporativa que saiu e quis se dedicar a essa paixão interna de cuidar das De pessoas. cuidar, isso. Exatamente, tem muitas delas. A Elisângela Fabeira, a Elisângela Falcão, todas elas vieram aí, que estão aí participando desse mundo corporativo e foram para o mundo da estética. E eu tenho essa missão também, uma missão fazer com que as pessoas tenham essa mentalidade que elas são empreendedoras. E para ser empreendedora, eu tenho que me ver de uma forma diferente. Eu não posso me ver simplesmente como uma passadora de creme. Eu não, eu sou o meu negócio. Eu Isso. sou um negócio. Eu preciso entender um pouco de cada coisa, né? Eu não posso só entender da técnica. Eu acho que a pandemia, ela veio para mostrar muito isso, professora. Eu uso uma analogia de o funil do coronavírus. Quer dizer, poucas pessoas irão passar esse funil. E quem vai passar é quem está se instruindo na área de negócios, não na área técnica. Né? Se reinventando, se reinventando, né? Se reinventando. O pessoal está falando aqui, ó, que é sozinha, mas é desafiadora. É isso, né? Empreender é uma mudança de mentalidade, né, Sheila? A hora que você muda esse mindset, você começa a ter resultado no seu negócio, né? E é um mindset, a Carol Dweck fala, né? Ela tem um livro chamado Mindset. A gente tem a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela pessoa, eu vou ficar criando técnica, criando método, eu vou ficar aplicando produto na pessoa. A mentalidade de crescimento, não. Eu sou um negócio, eu preciso cuidar do meu negócio e eu preciso cuidar das pessoas, como experiência, tá? Mas eu sempre me colocando como negócio. Então, eu faço a minha parte, o meu nome, né? Toda essa parte de branding persona, né? O branding pessoal, né? Construo uma marca baseada no meu trabalho e me torno uma autoridade nisso. O pessoal tá falando aqui, tá fantástico. Pessoal, ó, Adriana, sou sozinha, o desafio é diário, mas não me imagino mais sem isso. Eu acho que na pandemia também, com todas as suas lives, você trouxe muito essa visão de negócio, a visão financeira, né? Então deu para expandir muito a visão, né? Esse mindset das pessoas aí que trabalham com você, né, Sheila?
E acho que foi esse é essa o grande diferencial da tua empresa, né? Enquanto é, uns esse estão é preocupados com o faturamento, só em vender e não ter prejuízo, você está preocupada em, né, trazer uma expansão para as pessoas, uma visão mais expansiva, onde elas possam, né, faturar mais aí com uma visão mais ampliada, né? sem dúvida. Eu acho que foi a única empresa do mercado de estética a fazer esse tipo de trabalho. Todas as empresas investiram em técnicas. Vamos apresentar meu produto, a técnica nova. A gente apresentou, não vou Claro, dizer. Claro, a gente tem lives técnicas, mas eu comandei as lives de ampliação, de evolução. Eu chamo de de lives, evolução. a estética da nova era. Quer dizer, quem acompanhou, muitas delas estão Muitas estão aqui, aqui. são outras pessoas hoje. Tenho absoluta certeza, porque eu trouxe gente para falar de beleza, para falar de negócio, para falar de finanças, como você mesmo falou. Eu trouxe assim gente de peso mesmo para falar, olha, se não dá aqui, dá lá. Se não dá lá, dá aqui. Então essas pessoas foram tendo um repertório. Ontem eu trouxe uma pessoa maravilhosa. Ele falou sobre podcast. Ele deu dicas, professora, na aula sobre podcast. Ou você faz um podcast, ou você põe a sua cliente escutar um podcast, porque ela já vai estar passando por um processo de evolução dentro da sua cabine. Olha que legal. Né? E então, acho que é essa é a legal, proposta. uma coisa também que eu vi aí nesse seu movimento é de você usar todas as ferramentas possíveis para criar essa evolução. Porque muita gente também acha que é só Facebook, é só Instagram, né? Fica só num modelo. E você trouxe várias possibilidades, né? Isso eu achei fantástico. A audiência aqui está falando que foi demais, são outras pessoas, muita gratidão por você, pelos aprendizados na live, muito bacana, Sheila. Eu deixei toda a sala. Eu deixei toda a sala. Que você deixou de ser técnica, viu? E aí, professor, eu queria falar um pouco do livro. Então, vamos lá. Tudo começou com esse livro, né? Do talento. Vamos lá, eu trouxe um monte, mas eu queria mostrar esse livro. Tudo começou com esse livro. Em 2015, Vira ele, eu assisti aqui, lê ele, que ele veio do contrário. Que a gente Felicidade dá lucro. Felicidade dá lucro, tá? Do Márcio Fernandes, ó. Tá? Então, eu assisti a palestra desse líder. Ele é o líder mais admirado do Brasil, 99% de aprovação. Trabalhou muitos anos na Electro. Assisti a palestra dele e aí fez tudo sentido na minha vida. Então, ele é o grande motor de tudo que eu faço hoje aqui na Medicatriz. E um outro livro, que é bem dentro do que a gente está falando e do movimento Vivendo Seu Talento, é esse livro, professora. A professora deve conhecer esse livro. Sim. Esse livro aqui, você faz o teste e você descobre os seus 5 talentos naturais, né? Os meus são ser estudiosa, ser realizadora, ser ativadora, ser positiva e ser individualista. Isso significa olhar o potencial individual de cada um. E fazer essa pessoa crescer. Né? Então, o meu primeiro talento é. Então, dica, primeira coisa para desenvolver talento, ler esse livro, fazer o teste. Que é descobrir seus pontos fortes. Né? Descubra seus pontos. Ao contrário aqui. Então, eu tenho, assim, algumas dicas, né, para o pessoal que está fazendo essa transição. A primeira é seguir a lei da tríplice convergência. A professora conhece a lei da tríplice convergência? Não, me conta. Bom, ela é uma lei, é um trabalho do Jacob Petrie. Eu adoro Jacob Petrie. Ele é um dos maiores estudiosos do Napoleão Hill, né? Que é um cara quem muito... pensa enriquece, né? Exatamente. Ele tem um livro que chama O Óbvio que Ignoramos. Eu amo esse livro. Eu já li ele várias vezes. E nesse livro ele tem... É óbvio, por isso que é o óbvio que ignoramos. E que a gente não vê, né? A gente não vê o óbvio. Elas são vários círculos e uma intersecção. Tá. Então, o primeiro círculo é o talento, a habilidade. Talento é diferente de dom, porque dom é aquilo que você nasce. Eu tinha o dom para farmácia.
Só que se Aham. eu não aplicasse o dom, ele não viraria um Não talento, viria talento. Ótimo. tá? Perfeito. Talento é um dom natural aplicado. Aí você precisa ser o talento. A segunda bolinha é paixão. Você precisa gostar do que você faz. Porque se você não gostar do que você faz, a vida vai ser um inferno. É Imagina isso você mesmo. passar 8 horas fazendo algo que você não gosta. Vai ficar doente. Porque E hoje tem a muita gente gente vive. no mercado, assim, né, que está nesse modelo do É, corporativo. hoje a gente vive, professora, um processo, quando estuda a florescência humana, né, que é o livro Florescer, ele fala que a grande maioria das pessoas na humanidade, ela está em murchamento, quer dizer, não em florescimento. O nosso caminho é o florescimento, quer dizer, é pegar aquela sementinha, pôr aquela sementinha, regar aquela sementinha e transformar ela numa árvore que vai dar fruto e vai dar flor, tá? Ou flor e fruto, na verdade, flor Flor e e fruto. fruto, flor e fruto. É flor e fruto. E aí, e o terceiro é o dinheiro. O dinheiro. Então, eu tenho talento, eu amo o que eu faço, eu tenho uma prosperidade. Eu não gosto de falar em dinheiro, eu gosto de falar em prosperidade. Prosperidade é uma coisa muito mais ampla, Mais porque ampla. é evolução, é crescimento. E aí, E quando uma você. coisa, só te cortando um pouquinho, e isso é bacana porque é através disso que você encontra o seu significado, né? O teu propósito de vida. E que colocar isso no mercado, isso que gera prosperidade, porque você consegue fazer do seu talento um negócio, né? Você conseguiu, então outras pessoas também É, conseguem, e né? aí a intersecção, né? Porque lembrando que são 3 círculos e São 3. eles vão ter. A intersecção ele chama de sucesso, tá? Eu chamo de realização. Porque para mim, realização é muito maior que sucesso. Sucesso é muito Ele é, individualizado, é, né? Por exemplo, sucesso para você pode ser uma coisa, para mim ser outro. Por exemplo, sucesso sim. para mim, professora, é eu ter tempo livre para brincar com os meus gatos. É eu ter tempo livre para ir para o Ibirapuera. Isso é sucesso para Aham, mim. aham. Tá? Sucesso não é ter os 2 carros importados que eu tenho. Tenho 2 carros importados na garagem, moro num lugar muito legal aqui em São Paulo. Só que para mim isso não é sucesso. Sucesso para mim é isso. Agora eu transformo isso em realização. Por quê? Porque realizar você. A palavra realização ela é muito linda, né? Ela tem ação. Então, realizar é tornar real aquilo que você veio fazer na Terra. Olha que Ai, lindo isso. é lindo Tornar mesmo. real aquilo que você veio. Então, agir para tornar real aquilo que você veio fazer na Terra. Então, se você junta o talento, se você junta a sua paixão, ela torna a prosperidade o dinheiro. O que eu vejo, professora, no mercado, e eu dei aula há 25 anos, hoje, como você também não tem mais atividade como docente, as pessoas procuram pela essa primeira bola. Eu A quero ter dinheiro, prosperidade. eu quero ter Isso, sucesso, eu é quero o ter, ter, né? É a cultura do ter e não do eu, ser, eu né? quero ter o carrão, eu quero ter aquela estética, eu quero ter aquele Isso. método, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter não sei quantos mil seguidores. E aí ela se esquece do talento, e ela se esquece do amor, e aí vai ter aquele monte de gente frustrada que eu tinha nas aulas de cosmetologia, que estavam presencialmente, fisicamente presente, mas a alma estava lá longe. Por quê? Porque a empresa estava pagando, porque não era, ela não estava porque ela queria. Então, isso é a grande mudança que eu vejo no mercado corporativo. Então, gente, encontrem essa intersecção aí, Isso. que é aquilo que te realiza. E esse é o Outra meu coisa importante. trabalho, viu, Sheila? É, É de trazer isso. Assim como eu te despertei lá, e com uma aula, né? A gente, enquanto professor, a gente não tem a dimensão do impacto que um professor causa na vida dos seus alunos, né? Porque você está com não tantas tem. pessoas lá e você está dando a sua aula, né? A gente só vem saber de algum tempo atrás e quem fala. Então, despertar as pessoas para isso é a minha missão. E eu tenho feito isso, né, por muitos anos. E você reforçar isso com o teu trabalho, você sendo gestora da Medicatriz, uma empresa de sucesso, isso só reforça, né, esse caminho, que as pessoas têm que buscar esse caminho.
de encontrar o seu talento, a paixão e fazer disso, né, o seu trabalho para ter prosperidade. Não é, o dinheiro não vem na frente, né, Sheila? O dinheiro é consequência de tudo Exatamente, isso, o né? dinheiro é consequência. E isso é importante, professora, porque isso exige uma coisa muito desafiadora. Eu não gosto da palavra difícil, não tem problema. Sim, é A desafiador. coerência. A coerência. Você tem que ser coerente, né? E ser coerente no mercado, principalmente nesse mercado que eu estou, é muito difícil. Porque é um mercado muito ligado à novidade. Então, assim, é coerência. Eu deito no meu travesseiro e durmo tranquila, porque o que eu estou fazendo é coerente com meus valores. Esse é outro ponto importantíssimo. Porque é um mercado de imagem, né, Sheila? Não é um mercado que você trabalha valores internos, é um mercado que você trabalha o estético, a imagem, né? E eu acho que é um desafio mesmo você trazer tudo isso que você traz, porque as pessoas não estão interessadas nisso, elas estão interessadas em ficar bonita, bem na fita, com um monte de seguidor, ganhando dinheiro, carro do ano e tal. E não é isso, né? E tem um aspecto, assim, dentro do mercado, especificamente do mercado de beleza, ele é muito importante, professora, porque você trabalha o fora, você trabalha o dentro. Isso vem desde a parte de psicologia, né? Que você, Sim. Quando organiza o fora, você organiza. Então, essas pessoas que estão nos ouvindo, elas têm um poder nas mãos que elas não sabem, né? As esteticistas, que é transformar o fora para transformar o dentro. Mas quando eu falo de coerência, professora, é difícil ser coerente. Em qualquer mercado, mas nesse meu mercado é mais difícil ainda, porque as pessoas, elas criam crenças, né? E as pessoas acreditam nessas crenças. E a gente tem, assim, uns princípios muito fortes desde que a gente abriu, como, por exemplo, não usar nada que vá agredir o ser humano. Nada, nada, nada. Então, se tem um ativo que a gente sabe que tem algum estudo que vai dar problema, a gente não usa. Nossa, mas o mercado usa, você ganha muito dinheiro com isso. Ok, eu prefiro não ganhar dinheiro e continuar com a nossa filosofia. Agora, professora, continuando aí, eu não sei quanto tempo a gente tem. Sheila, estamos quase finalizando, daqui a pouco vão derrubar a gente. Eu queria, assim, finalizar, eu gosto muito de dar dicas sempre 3 dicas. Os 3 pilares que eu acho importantíssimo numa construção de carreira, numa transição de carreira. Eu já tive 4 transições de carreira, professora. Eu já fui farmacêutica, eu já fui esteticista, eu já fui gestora, e agora eu no empreendedorismo, e agora eu estou indo para uma outra carreira que é a parte de marketing, né? Eu ia começar um novo projeto agora a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas ano que vem eu estou isso. Então, assim, o que é importante desses 3 pilares? Primeiro, professor, o autoconhecimento. Né? Então, é a base de tudo, né? Eu trouxe isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a doutora Sheila. Isso aqui são todos os testes que eu já fiz na minha vida, incluindo aquele que você me deu, né? De presente. Tá aqui, ó. É uma pasta, ó. É uma pasta com o meu fruto, onde eu me conheço, né? Tá, ó, meu fruto. Isso aqui todos os colaboradores da Medicatriz têm, tá? Não tão grande como a minha, porque eu vivo do autoconhecimento, mas todos os colaboradores têm. Então, e dentro do autoconhecimento, eu respeito, abençoo e eu respeito a minha história, o meu desenvolvimento pessoal, né? José Roberto Marques fala muito. Você não consegue ter sucesso se você não respeitar a sua história. Respeito, valorize e abençoe a minha história. Segundo, a filosofia do nós. Não existe nada sozinho. Tudo é construído pelo nós. E aí, eu nunca estou sozinha. Então, quem construiu a empresa não fui eu. Eu executei. O Marcos teve a ideia, eu ajudei a executar, mas quem constrói a empresa são os meus colaboradores. Então, uma empresa é resultado de pessoas. De pessoas. Pessoas, só que resultados extraordinários vêm de processos, isso é José Roberto Marques, processos e indicadores. Então, a gente precisa ter processos,
e indicadores para medir esses Para processos. medir. E mudar a rota se for preciso, né, Sheila? Você mudou a rota da medicatriz várias vezes, você foi evoluindo, né? Através dos Exatamente. indicadores, né? E o terceiro, professora, é a espiritualidade. É. Porque a gente precisa ter sentido nessa vida. E a espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Religião é a prática espiritual. Eu, por exemplo, preciso. Tem gente que não precisa. O índio não precisa ter prática religiosa, apesar dele ter lá com o sol. Então, espiritualidade é você se sentir fazendo parte de um grande todo. E aí eu queria fazer um convite a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo para ir lá no meu Linktree, professora, na minha página, né, na minha bio, né, tem a minha bio. Tá. Na minha bio tem um Linktree, né? A pessoa clica e lá nesse Linktree tem Me Conheça Melhor, tem a minha história, tem a apresentação, mas tem os 2 artigos, inclusive o que a professora foi a minha orientadora. Que é o de espiritualidade corporativa e disponível gratuitamente o meu artigo de felicidade, tá? Então vocês podem então, vão ir lá, pessoal, vão lá pegar um material. Pena, a Sheila, né? A Sheila, ela fez a pós em 2008. Ela até me deu um livro, né, sobre espiritualidade. Então, isso na época não se falava muito, né? Então, ver como você também, assim como o Marcos, você é visionária. Porque lá atrás você já fez uma tese, né, em função disso, de espiritualidade, quando as pessoas estavam começando a falar disso. Professora, eu vou pôr o meu Insta aqui para o pessoal, eles estão querendo saber meu Insta, tá? Aí. Depois eu também vou pôr nos stories que eu vou estar fazendo. Deixa eu ver se está certo aqui. Sheila, você está inspirando muitas pessoas, não está dando nem para ler os comentários aqui, mas as pessoas estão adorando, muito bom mesmo, né? Ver uma empresária falando de tudo isso é fantástico para as pessoas que estão querendo iniciar aí nesse mundo do empreendedorismo e que é possível, né? É possível, é desafiador, mas é muito bom, porque quando eu era pequena, eu contei isso até para você, né? Eu gostava, minha mãe sempre me incentivou. E aí, quando eu fui fazer quando eu estava na FURP, veio a proposta do Marcos, né? Eu sempre uso isso, aprendi com a psicologia, né? Não, eu não sou psicóloga, mas eu sou meio psicóloga. Eu sempre pego uma folha, professora, e divido em 2. Quais são as vantagens e desvantagens de fazer aquilo? E aí eu pus assim, qual é a vantagem e a desvantagem de ser empreendedor ou de montar um negócio? E a desvantagem, né? A vantagem foi aonde eu queria chegar. Eu que cheguei, eu sou CEO da Medicatriz, né? Eu não conseguiria ser CEO na FURP, porque lá é cargo público e aí eu não ia conseguir. Então eu fiz isso daí, eu falei, ó, até onde eu vou conseguir chegar aqui? Até onde eu vou conseguir projetar a minha carreira aqui? Legal, gerente? Talvez gerente. Será que eu só quero ser gerente? Não, eu quero ser muito mais que gerente, né? Na minha carreira. E aí eu fui partir para o empreendedorismo, né? E aí, professora, também uma outra recomendação que eu tenho é esse livro aqui, ó. O ano passado eu fui muito feliz porque eu fui convidada para participar desse livro. Foram 60 empreendedores escolhidos. Empreendedores resilientes, é isso? Exatamente, tá? Pode deixar que a professora vai ganhar já está separado o seu. Tá? Sheila, eu quero te pedir um favor. Você me passa os livros que você indicou para eu estar informando as pessoas aqui. Tá. Eu tiro foto e passo para a professora. Tá bom. Esse livro, eu fui convidada pela doutora Érica Stanlovics para participar desse projeto. São 60 empreendedores que foram escolhidos a deles, que têm a resiliência como o processo. E aí, finalizando, esse livro aqui também, professora, eu vou mandar tudo. Não pode, a pessoa não pode deixar, quem quer desenvolver na área de organização baseada em valores, né? Valores é o que importa pra gente. Que direciona. Exatamente. E os 2 livros do Márcio, da trilogia dele, né? Que é
fim do círculo vicioso, e o último dele, que é a filosofia de gestão, Filosofia que é de a gestão. prática. Então, E esses assim, ó, são os pessoal, livros. uma coisa que eu quero falar que é muito importante, conhecimento, né, Sheila? Você tem que buscar conhecimento. A Sheila, ela é fantástica, ela vai sempre, né, buscar o conhecimento. Então, se você quer ter sucesso, não fica só no seu conhecimento, achando que o seu conhecimento é o suficiente. Vai buscar outras coisas, né, para poder crescer, para poder evoluir. Porque não dá para ficar só no seu negócio, aquela visão pequena, tem que Exatamente. evoluir, né? E outros conhecimentos, professora. Outros. Outros. Isso. Eu aprendo com tudo. A senhora sabe quem é o meu maior mentor hoje? O do Quem? seu José Rosa. Seu José Rosa, ele é uma pessoa que toca violino no Ibirapuera. É uma pessoa assim que ninguém dá atenção. Ele toca violino e um dia eu parei para conversar com ele, eu bato altos papos com ele. Eu sento ali, ó, e ele fala de espiritualidade, ele fala de negócio. É uma pessoa que assim, teve uma carreira financeira alta, caiu num processo e hoje assim, vive de esmola, né? No caso, vive lá tocando negócio. Mas tem um aprendizado, professora, que eu fico encantada. Cada vez que ele vai falando, eu falo, nossa, e aí? Eu aprendo com o sabe o jornalzinho que dão no farol? Uhum. Eu pego ele por dois motivos. Primeiro, porque eu sei de muita gente que formou filho fazendo isso Fazendo daí. isso. E segundo, sempre tem uma dica legal nesse jornal. Sempre tem. É de organização, é de arquitetura, é de iluminação, porque está envolvido com imóveis. Aí eu falo, gente, como é que a gente tem? A gente pode aprender a todo momento, a gente pode aprender com todo mundo, com todos. Os meus filhos são os meus maiores aprendizados, eu adoro conversar com eles, eles me dão dica. Então, assim, a gente vai captando essas informações e vai juntando, claro, fazendo um pacote pra gente, né? Que faz sentido pra gente. Que lindo, Sheila. Vamos finalizar aqui. Tá muito bom o papo. Depois a gente pode até marcar para falar mais da psicologia positiva, né? Trazer mais esse conhecimento. Mas amei você ter aceito o meu convite. Eu amei Gratidão, estar aqui. Viu? Gratidão por você estar aqui. O pessoal gostou muito. Acho que você ampliou a visão das pessoas aqui, com toda a tua história, tua gestão de empresa e tal. Os livros que você trouxe, né? Eu também adoro livro, então, assim, as pessoas têm que ler mais realmente para poder evoluir, né? Então, deixa aí uma última dica antes que antes que o Insta nos derrube. Ó, como eu já falei, né? Os 3 pilares são fundamentais: o autoconhecimento, o nós e a espiritualidade. E, professora, a gente vive na era do relacionamento, né? E acho que eu queria finalizar com isso. Existe um estudo que foi feito pela psicologia positiva, ele tem 75 anos, né, de estudo, e ele comprovou que a maior fonte de felicidade são os nossos relacionamentos, tá? Então, o que eu quero deixar para as pessoas aqui é que elas construam relacionamentos positivos e nutritivos na vida pessoal e na vida profissional. Porque o que mobiliza a Medicatriz são os relacionamentos. E hoje, na pandemia, o que a gente sente mais falta é ver a empresa tá vazia, é ver as pessoas aqui. A gente agora está fazendo um movimento, hoje a gente bate o martelo nesse movimento de retorno. E a gente acredita que a equipe inteira esteja aqui só em dezembro, tá? Porque a gente vai fazer movimentos e ondas para poder porque a gente prioriza a segurança, né? Da pessoa, da família dela. Mas a gente sente muita falta dos relacionamentos. Assim, ó, o dia que eu vim aqui e vi só, eu chorava igual, eu tô até emocionada, eu chorava igual criança de ver isso aqui vazio. Vazio. Porque isso aqui é a vida, né? Ver isso aqui vazio é muito dolorido. Hoje já tá o pessoal do estoque, mas a gente já tá junto. Quem tá acompanhando a gente aqui, a gente já tá junto. Os nossos clientes também não podem receber os clientes aqui. A gente tem um projeto aqui chamado Tour de Propósito e Encantamento. Inclusive, eu convido a todas as pessoas que estão aí, depois da pandemia, a visitarem a gente. A pessoa é outra coisa. A Medicatriz é uma empresa poeta, ela tem música, ela tem poesia, ela tem a arte, ela é uma empresa muito diferenciada mesmo, professora. Muito obrigada Sheila, pela oportunidade. Você está em qual região aí? Fala para o pessoal. Eu estou na Zona Sul, na Praça da Árvore.
Do ladinho do Nossa. metrô Praça da Árvore, tá? O pessoal fala, não chora, doutora. Já tá estão É, todos juntos, né? Não estão no presencial, mas vocês estão juntos. com Isso que é certeza, no importante. home office, no home Estão office. no home office. O propósito é tudo. Sheila, gratidão. Estamos aqui com 30 segundos aqui para, né, dar o É. nosso recado final. Muito obrigada, viu? Meu coraçãozinho para todo mundo, faz parte Coração. das minhas lives, né? Tá É, ótimo, é. professora, muito obrigada. Gratidão, viu? Gratidão a todos que nos ouviram aí, que o pessoal amou, amou, amou. E depois eu vou estar passando os livros que a Sheila passou, vou estar informando tudo para vocês, vou pôr também os seus contatos aí, né, do Instagram para as pessoas, tá bom? Sheila, Tá ótimo. gratidão, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos. Do Tchau. coração. Tchau.